Vamos, momento da mensagem. Enquanto as coisas vão saindo, já pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus 5, 13, até o 16, poucos versos nessa manhã. Mas ainda assim eu espero que dê tempo da gente terminar. Mateus 5, a partir do verso 13, os irmãos acharam? Amém. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por mais essa manhã, ó Deus, onde reunidos podemos, ó Pai, cantar louvores ao teu santo nome, nos alegrar, ó Deus, termos comunhão. Clamamos agora nesse momento que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar no estudo da tua palavra, e que a tua palavra, ó Deus, explicada, possa servir de consolo aos corações, ó Deus, mas também sirva, ó Pai, como um fogo, ó Deus, que nos leva a fazer a tua vontade. Clamamos por misericórdia nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, eu já vou direto para o texto aqui, sem muita introdução, porque eu quero ver se eu consigo terminar. Tá? Então, esse texto, né, de Mateus capítulo 5, que nós acabamos de ler, ele está dentro de uma perícope aqui, muito conhecida como as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são a receita que Jesus nos dá de como nós podemos ser felizes, ou bem mais do que isso, né, satisfeitos, plenos. Porque é certo que o mundo ele vai dizer para nós que felicidade tem a ver com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente guarda. Então vem Jesus no Sermão do Monte e ele vai mudando essa dinâmica. Ele vai dizendo que felicidade não tem a ver com coisas, com receber ou com ter, mas tem a ver com propósito e com satisfação. Então Jesus começa esse pequeno trecho que nós lemos com duas expressões muito importantes. Ele começa no verso 13 dizendo, vós sois, ou vocês são. É interessante que quando a gente passa por uma leitura não tão profunda do texto, a gente nem nota essas expressões. Mas é muito interessante a gente começar entendendo por que Jesus começa afirmando que nós somos. Porque se a gente não entender bem essa expressão, essas expressões que aparecem aqui, nós podemos interpretar errado tudo aquilo que vem depois. Porque basicamente, o que Jesus está dizendo é que todo aquele que vive a dinâmica que aparece aqui no Sermão do Monte, há duas características na sua vida que são que aparecem bem, que são bem mostradas através da sua vida. Que características são essas? Sal e luz. Essas duas figuras de linguagem que Jesus vai usar para mostrar algumas características daqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Ou seja, todo aquele que vive de acordo com aquilo que Jesus coloca no Sermão do Monte, ele demonstra duas coisas em sua vida, sal e luz. E é interessante porque ele começa com essa afirmação, vocês são, vós sois. Né? Não é uma expectativa futura, não é, olha, talvez um dia vocês serão sal e luz, ou um dia, através dos seus méritos, se vocês fizerem tudo certinho, vocês serão aquilo que eu quero que vocês sejam. Não é isso. Ele começa de forma categórica, né, com essa constatação de que nós somos. De modo que nós só não seremos sal e luz se nós não formos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então o que Jesus quer ensinar para a gente a partir dessas duas figuras, sal e luz? Primeiro, olha o verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
quando a gente pensa nessa figura do sal, algumas coisas aqui importantes para a gente ver. Quando a gente lembra do sal, ainda mais ali dentro daquele contexto histórico, e até um contexto assim, não tão distante nosso, a gente lembra que sal, né, ele era muito utilizado para evitar decomposição. Então, a gente precisava fazer uma viagem, precisava guardar um alimento por bastante tempo, o que você fazia? Você ia lá e salgava aquele alimento, isso evitava a sua decomposição, isso preservava o alimento, dava uma vida útil maior para esse alimento. Então, quando Jesus começa dizendo aos seus seguidores que eles devem ser sal, primeiramente ele está dizendo que a presença de Deus no meio do mundo, a presença do povo de Deus no meio do mundo, da igreja no meio do mundo, ela é um agente que evita a decomposição da sociedade. A decomposição onde nós estamos inseridos, primeiramente por aquilo que a igreja não faz. Então, porque a igreja não faz determinadas coisas, a gente evita a decomposição. É uma ideia de resistência por tudo aquilo que a igreja não faz. Porque a pergunta é, o que pode inibir um corrupto? Um justo. O que inibe um adúltero? Alguém que é fiel. O que inibe o promíscuo, o que inibe o ladrão, o que inibe o mentiroso? Aquele que é pautado pela teologia do reino de Deus. O que é capaz de inibir o manipulador, o perverso? Aquele que tem a palavra de Deus no centro da tua vida. O que pode colocar freio numa sociedade corrupta e corruptora? O que pode fazer com que o mal ao nosso redor evite de ficar cada vez mais intenso? Um povo chamado por Deus e que tem a Bíblia no centro e que vive toda essa dinâmica daquilo que Jesus vem falando no Sermão da Montanha. Então, em primeiro lugar, o sal ele tem essa ideia de evitar que as coisas elas estraguem, que elas sejam corrompidas. Sabe quando alguém fala para você assim, olha, pastor ou amigo, você não sabe como é difícil lá no meu trabalho, que se não dá um jeitinho ali, eu não tenho nenhum tipo de lucro. Se eu sonegar o imposto aqui, ou se eu não fizer tal coisa, eu não vou me dar bem no meu emprego. Pensando nessa dinâmica do reino, só há duas saídas para você. Ou você é alguém, você vai se levantar, e você vai mudar completamente aquela realidade, ou você vai trocar de ramo. Porque o povo que se chama discípulo de Jesus é um povo que não vive através de falcatruas, através de coisas. Então, em primeiro lugar, o sal tem essa ideia de evitar que as coisas se corrompam ao nosso lugar, ao nosso lado. Parece que é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido. Romanos 12, 1 e 2. Olha lá comigo. Você sabe de cor, mas vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que aqui o que existe é uma ordem, para que a gente não tome o modo desse mundo, que a gente não seja formado, que a gente não seja construído através desse sistema mudando, mas que a gente tenha essa mente transformada, renovada, com uma consciência nova diante de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser diferentes. E a ideia é, ouse ser diferente. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, o que ele faz é um contraste com esse mundo. Esse mundo prega uma coisa, esse mundo tem uma dinâmica, e nós precisamos ser diferentes, ousarmos ter mentes diferentes, vivermos de forma diferente. Para quê? Para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É essa dinâmica que acontece aqui. Então, uma das características do sal é essa capacidade de resistir à decomposição, de resistir à maldade. Mas há outra também, outra característica importante do sal. Você percebeu que o sal ele só cumpre a sua função quando ele é misturado? Você que cozinha aí. Você não cozinha para sentir o sal ou para ver o sal, né? A não ser que você vai fazer aquele churrasco, que você quer aquele pão, aquele sal grosso em cima. Mas
geralmente você não quer ver e não quer sentir assim o sal, ele está ali para ser misturado. Você já comeu arroz sem sal? Eu gosto de arroz, mas sem sal é uma das coisas piores desse mundo, assim, é água pura, já viu? Só tem o gosto da água. E com muito sal? Tão ruim quanto. Então, o sal ele precisa ser colocado nessa medida correta. Pouco sal, a coisa fica sem graça, fica insonsa, fica difícil de engolir. Muito sal também fica complicado de você comer aquilo, e tirando que você vai ficar até doente com isso, né? Então parece que a ideia que Jesus está trazendo aqui é de uma tensão e um equilíbrio que deve haver. Parece muito com o que João diz lá no capítulo 17 dele, na oração sacerdotal. Vai comigo em João, capítulo 17, verso 15. Se eu não esperar muito, já for lendo aqui, é porque eu estou tentando fazer caber no tempo aqui. João 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Deus, eu não quero que aqueles que dizem ser meus discípulos, que eles vivam excluídos. Eu não quero que eles fiquem aí escondidos e que eles vivam em comunhão apenas com eles, mas eu quero que eles estejam mergulhados. Eu quero que eles sejam participantes da cultura, de tudo aquilo que acontece nesse mundo, mas nunca esquecendo que eles não pertencem a esse mundo. Eu quero que eles compreendam que o mundo pode ser, sim, esse sistema maligno, esse sistema corrupto, que é contra a vontade de Deus mesmo, porque nós sabemos que é verdade que o mundo jaz maligno, né, que o mundo é perverso, nós sabemos disso. Mas a Bíblia diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é isso? Mas que mundo é esse que Deus amou? Esse mundo sistema maligno, corrupto? Não. Deus amou esse mundo gente, pessoa. É esse mundo que Deus amou. De modo que agora a gente que é cristão, a gente vive essa tensão. Como é que a gente vive nesse mundo sem ser moldado pelos valores deste mundo, ao mesmo tempo que a gente vive tendo que se entregar por esse mundo, pessoas. Portanto, quando o Senhor fala que nós somos sal, é essa ideia de temperar esse mundo. É de ir atrás e de se relacionar com essas pessoas que Deus também amou. Porque o sal ele não pode ficar dentro do saleiro, irmãos. Quando o mesmo capítulo 17, do verso 15 a 18, 15 de novo. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Veja, o sal ele não pode ficar dentro do saleiro, senão ele perde todo o teu propósito de existir. O sal precisa ser usado, ele precisa ser misturado. De modo que a igreja e que nós cristãos devemos sim nos virar para este mundo e ser canal de bênção para este mundo. Aliás, o povo de Deus é um povo diferente mesmo, né? Nós somos os únicos que estamos no mundo, nos convertemos, saímos dessa dimensão, sistema mundano ruim, e depois a gente volta para o mundo a fim de abençoar este mundo. É um grupo diferente mesmo, né? E quando isso acontece, o que acontece com a gente? Nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos por esse mundo. E qual é a nossa reação diante dessa perseguição? A gente vai, se vira para esse mundo em amor e tem um interesse de cuidar desse mundo chamado pessoas, de apresentar a Cristo a esse mundo. E é claro que para isso a gente não consegue fazer isso sozinho. Porque qual é a nossa vontade quando a gente é injuriado? Você que tem alguém mais enérgico aí, que é mais dado a uma confusão. Quando alguém vai lá no trânsito e te fecha, qual é a tua vontade? É passar dele e fechar de volta. Mas a gente não consegue sozinho, então lidar com tudo isso que Jesus pede no capítulo 5. Então a gente precisa mesmo do Espírito Santo. Porque em um mundo em que prega-se que olho por olho, dente por dente. É isso mesmo? O ditado né? Olho por olho, dente por dente, não é isso? Em um mundo que se prega isso, a gente tem que ser totalmente contrário. Porque se a gente viver essa dinâmica, irmão, só vai sobrar cego e banguelo. É só isso que vai sobrar. Porque nós somos esse povo
ruim mesmo, que precisamos de Cristo e o Teu Santo Espírito nos ajudando. Então a gente vem para esse mundo para salgar este mundo, na medida exata, fazendo com que as pessoas se virem, se voltem para Cristo. Outra coisa interessante do sal é que o sal, irmãos, ele é estável, né? Ele é um elemento que ele funciona de verdade, né? Você sabe, de novo, da cozinha, se você colocar um pouquinho a mais, acabou. Ele funciona mesmo aquilo, é interessante. E aí Jesus diz para nós que se o sal ele perder o teu sabor, ele perde também a tua razão de existir. Ele perde a sua função. Então, eu acredito que o que Jesus está dizendo é que a única maneira de um cristão não salgar este mundo corretamente é ele não agir como um discípulo. Porque o texto começa dizendo o quê? Lembra? Vós sois. Você é sal e luz. De maneira que se você não for sal e luz, é porque você não está vivendo como um discípulo. Vocês são assim. Né? Nós recebemos essa nova identidade de Deus, nós fomos transformados, as trevas que haviam em nós foram retiradas, nós fomos levados para o reino do Filho do nosso Deus, e agora nós vivemos essa nova identidade, tirados do reino das trevas e levados para o reino de Deus, de maneira que o nosso propósito de vida agora ele é outro, é salgar este mundo, é ser o ponto de equilíbrio para esse mundo, é evitar que as relações, evitar que o mundo ao redor se decomponha. A igreja tem que ser esse ponto. Só um minuto, esse microfone é eu que estou usando errado? Estou ouvindo aqui. Você quer arrumar? Isso. Senão eu vou ficar toda hora aqui, daqui a pouco eu quebro. Eu coloquei errado? Ah, então tá bom. Pode trocar até se precisar. Deixa assim, mais assim. Ó. Isso. Vê se dá mais longe. Transmissão lá. Mas Jesus, irmãos, Ele não vai dizer que nós somos apenas o sal da terra. O sal que inibe a maldade, ou aquele que traz sabor ao mundo. Ele vai dizer que nós também somos luz. Olha lá de novo, no capítulo 5 de Mateus, os versos 14 e 15. O 14 primeiro, mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus agora ele vai trazer outra linguagem. Enquanto o sal ele diz respeito a um elemento inibidor, agora a luz ela vai expressar uma influência positiva. Agora não é mais sobre o que o cristão não faz, mas é como o cristão reage. Porque, irmãos, vamos lá, tem muito cristão, né, que está muito acostumado com a dinâmica do sal. Aquilo do não pode, não dá para fazer. Gente que é difícil estar perto, gente que às vezes é chata mesmo, né? Gente que o vizinho olha e fala, poxa, ser crente desse jeito não dá, porque ele é muito chato, ele só me condena, ele só fala coisa ruim. Parece que Cristo não ressuscitou ainda. Tem gente que é assim. Gente que só está olhando lá para a dinâmica do sal e não percebe que também tem a dinâmica da luz. Porque o sal, ele é um inibidor que ali fica escondidinho e que você não quer muito sentir o sabor dele. Mas a luz não, irmãos. A luz é algo que aparece, é algo visível, é algo impossível de ser ignorada. E o papel da luz é não se acovardar. É não deixar de se relacionar, é não deixar de se envolver com esse mundo, de novo, pessoas. Se voltar a este mundo com amor e com compaixão. Porque se o papel do sal é inibir a maldade no mundo, o papel da luz é não se acovardar diante da maldade do mundo. É brilhar pela vontade de Deus. Mas para fazer isso é interessante a gente lembrar o que diz João 8, verso 12. Vai lá comigo. João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, em primeiro lugar, essa luz que brilha em nós não é uma luz própria, não são as nossas verdades que são capazes de transformar o mundo, mas as verdades de Jesus. Às vezes a gente tenta ali impor as nossas verdades, e às vezes elas não têm nem uma relação com as verdades de Deus.
Então a verdade que é capaz de transformar esse mundo, a luz que este mundo precisa, é a luz que advém da palavra de Deus. Não é a nossa própria luz, não é aquilo que a gente tem a dizer sobre tudo o que acontece nesse mundo, né? E agora a gente vive numa sociedade que a gente tem necessidade de falar. Então acontece uma coisa em qualquer lugar, você corre lá para o seu Twitter, para o seu Facebook, para a tua rede social e quer comentar aquilo. Não é a nossa luz que é capaz de causar qualquer transformação, mas é a luz que advém da palavra de Deus. Porque nós somos como a lua, irmãos. A lua ela não brilha porque ela tem uma luz própria, mas ela reflete a luz de um astro muito maior. Essa é a dinâmica da nossa vida. Então nós precisamos brilhar a luz que advém de Cristo, e não uma luz nossa. Nós não conseguiremos iluminar este mundo a partir das nossas próprias virtudes, a partir do nosso próprio conhecimento, a partir da nossa própria razão. Não, nós vamos iluminar este mundo a partir da palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? De duas maneiras. Tanto de forma individual, como de forma coletiva. Luzes de modo individual. O texto diz que não se coloca uma candeia, ou seja, não se coloca uma fonte de luz debaixo de uma vasilha. Não se coloca uma lamparina debaixo de uma vasilha, porque senão, se você ocultar aquela luz, o propósito dela acabou. Você não pega uma vela, não faz sentido você ter uma vela em casa e acabar a luz, você não acender ela, ou você acender e colocar embaixo de alguma coisa. Ela perde totalmente o teu propósito. Então a nossa função, e como cristãos, discípulos de Jesus, é iluminarmos aonde quer que nós estejamos. E cabe a nós usarmos a palavra de Deus para isso. Cabe a nós utilizarmos aquilo que Deus nos deu para isso. Porque eu não sei o que Deus te deu, mas talvez o Deus te deu influência. Talvez você é uma pessoa capaz de fazer amizades. Talvez você tenha uma rede de amigos muito grande. Talvez você é alguém que não se relaciona muito bem, mas você tem uma casa com um quintal grande, que você pode trazer as pessoas para a sua casa. Eu não sei o que Deus te deu. Porque a pergunta é o que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus colocou nas mãos da Igreja Batista de Vila São José, que podem ser usados para que essa luz de Cristo brilhe mais e mais, para que os nossos vizinhos nos reconheçam, para que quando a gente sai aqui e pergunte para o vizinho que está à direita, à esquerda, na rua de trás, quem é a Igreja Batista de Vila São José, eles saibam dizer, poxa, é uma igreja que tem brilhado há anos e anos ali nesse bairro, eu reconheço essa igreja, não porque eles são, mas por quem eles são, mas por aquilo que eles têm promovido, pela mudança de vida que nós temos visto no bairro, pela mudança de vida que nós temos visto das pessoas que são membros de lá. Então eu não sei o que Deus te deu. Talvez Deus te deu uma família gigante, você tem um grande campo missionário para você brilhar ali. Talvez Deus te deu status, influência, dinheiro, coisas que, se bem utilizadas, podem fazer com que a luz de Cristo brilhe mais e mais nesse mundo, e apontando assim para o nosso Deus. Agora, se mal utilizada, perdem o sentido. A luz que fica ali no escuro, que perde a sua razão de existência. Não faz sentido a gente ter algo que brilha em nós, a gente ter recebido desse brilho e a gente mantê-lo escondido, sem função. Portanto, se Deus te deu qualquer coisa que seja, use a fim de brilhar para a glória de Deus. E quanto mais Deus te dá, lembre-se, mais responsabilidade você tem. Lembra da frase lá, eu sempre repito no Jardim das Fontes do Homem-Aranha? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você que é mais nerd aí, você entendeu essa frase. É a frase de um desenho animado, de um filme, irmãos, de super-herói, que o pessoal gosta. Quanto mais responsabilidade nós temos, quanto mais nós recebemos de Deus, mais responsabilidade nós temos. Porque não pense que você é simplesmente um privilegiado, que tem recebido bênção e bênção de Deus. Não é assim. A gente aprende leis lá do Antigo Testamento, lembra? Deus chama Abraão, fala, eu vou te dar uma grande família, o seu nome vai ser lembrado, vai haver uma grande geração. Para quê? Para que todas as famílias sejam abençoadas através de você. Através da bênção que você recebe, você tem que ser um canal de bênção para os outros. Então, quanto mais você tem recebido de Deus, maior é a tua responsabilidade de brilhar nesse mundo. Quanto mais nós temos recebidos, e como Igreja Batista em Vila São José, maior é a nossa responsabilidade de abençoar esse mundo. Porque pensa, qual o resultado disso, irmãos? Imagina várias candeias, várias velinhas
brilhando por todo esse bairro. E aqui, né, a gente é uma igreja que tem gente de tudo quanto é lado, tem gente que vem lá das Fontes, tem gente da Zona Norte, gente lá do ABC. Então imagina um monte de velhinhas espalhadas por toda essa cidade. O que nós teremos? Teremos uma cidade toda iluminada. Uma cidade que não será possível não perceber que algo diferente está acontecendo. Um farol que serve de referência para esse mundo que está perdido. Porque se você brilha a tua luz lá no ABC, outro brilha na Zona Norte, outro brilha aqui no Jardim das Fontes, outros aqui no São José, Interlagos, as pessoas vão começar a perceber, olha, eu conheço um fulano que trabalha comigo, que ele é assim, e eu não sei como é que ele pode ser desse jeito. Vem outro e diz, eu conheço alguém parecido com ele também, que mora lá no Jardim das Fontes, ele vive desse jeito, daquele, e a vida dele é diferente, a família dele dá certo. Eu também conheço outro, mora em tal lugar, e isso vai fazer o quê? Que o povo perceba que não é um aqui ou outro ali, mas que é o povo de Deus espalhado por aí, brilhando, e servindo de referência para esse mundo caído. As pessoas vão começar a perguntar, quem são esses indivíduos? Por que eles são assim? E qual o resultado disso tudo? Nós estaremos apontando para Cristo. O povo estará olhando para nós. E ao olhar para nós, serão direcionados para Cristo. É interessante isso. Porque a luz, nesse texto, ele tem uma ideia de a gente não se omitir. Da gente não se esconder. Da gente não se acovardar. Porque Jesus diz que nós somos a luz. Lembra como ele começa a informação? Nós somos essa luz, impossível de ser escondida, impossível de ser apagada. E é interessante, né, quando a gente olha lá para o Evangelho de João, que João, né, a gente não precisa abrir ali, mas João, ele não usa a palavra milagres. E nem é que não tenha milagres, tem bastante milagres em João, mas ele sempre vai usar a palavra sinais. Porque sinais é algo que aponta para alguma coisa, né? Quando você está dirigindo, um sinal de trânsito ali é uma referência, é um lugar que você precisa entrar, onde você precisa parar, é um símbolo que ele vai apontar em alguma direção. Então João, ele vai lidando com aqueles milagres que acontecem, ele vai chamando de sinal. E ele diz, né, e a gente sabe que aqueles que creem, que são seguidores, eles farão sinais como esses. Que sinais são esses? São essas obras luminosas do povo de Deus, que está sempre apontando para Cristo. Sempre apontando para Cristo. Então nós, como cristãos, nós precisamos evidenciar que nós somos discípulos de Cristo. Nós não podemos apenas ser justos, mas até o pastor Viana comentou isso ontem, nós precisamos parecer justos. Não dá apenas para ser honesto, mas esse mundo precisa perceber que nós somos honestos, que nós somos íntegros em tudo que nós fazemos. Não basta apenas dizer que nós somos cristãos, mas nós precisamos parecer com Cristo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive isso tudo? Porque parece algo difícil, né? Viver a dinâmica lá do Sermão do Monte. Todas aquelas virtudes. Brilhar nesse mundo, salgar esse mundo na medida exata, evitar a decomposição. Como que a gente faz tudo isso? E aí, talvez numa primeira forma de pensar, a gente pensa, já sei, eu preciso me esforçar e fazer o máximo de obra, porque se eu trabalhar firme, eu consigo isso. Aí vem o Evangelho de novo e desmonta essa ideia. E porque olha o que Tiago diz no capítulo 2. Tiago 2, versos 14 a 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse texto, né, você talvez saiba, é um texto que durante a história, né, ele foi bastante debatido por causa dessa tensão que existe entre fé e obras, né, até um dos principais reformadores, né, Martim Lutero, ele que era um monge católico, que cria na salvação
exclusivamente pelas obras, só que ele nunca se sentiu perdoado por Deus. Um dia ele vai lá, lê Romanos, e ao ler Romanos capítulo 1, verso 7, que o justo viverá pela fé, ele se converte. E ao se converter, ele pensa, tudo bem, entendi. A salvação não é mais pelas obras mesmo, a salvação não é pelas indulgências, não é aquilo que eu ofereço a Deus, está tudo certo. Aí ele chega em Tiago nesse texto. Quando ele chega nesse texto de Tiago, ele fala, peraí, não era pelas obras, agora eu estou lendo, parece pela fé, como que é esse negócio aí? Aí no final da vida dele, né, ele até entende isso corretamente, ele diz o seguinte, quer ver, ó? Ele diz assim, deixa eu só abrir aqui, aqui. Ele diz, é certo que ninguém entrará no reino dos céus por obras, assim como é certo que ninguém entrará no reino dos céus sem as obras. Então ele entende aquilo que a gente já entendeu faz tempo, que nós somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, para que ninguém se glorie. Mas lá o texto de Efésios, ele continua. Só que nós fomos salvos pela fé, está certinho, em Cristo Jesus, por tudo que Cristo fez por nós. É isso mesmo, mas o texto também diz que nós fomos criados para andar em boas obras. Então a questão de Tiago aqui não é o que é mais importante, fé e obras. O que Tiago está fazendo aqui não é dizer que um é falso, o outro verdadeiro. É que ele está dizendo é que existe uma relação entre a fé falsa e a fé verdadeira. Entre a fé real e a fé morta. Ele está dizendo, olha, você diz que tem fé? Então mostra essa fé. É algo que dá para ver sim. Sabe, eu lido às vezes com algumas pessoas, já lidei, né? Que a pessoa olha para mim e fala, Ricardo, você não sabe o tamanho da minha fé. E eu falo, eu não sei, eu nunca vi. Não tem evidência disso. Não dá para ver, não dá para ver essa obra. Porque, olha, irmãos, de verdade, os fariseus lá, quando a gente vê a vida deles, eles eram cheios de obras. Se tinha gente que sabia fazer obra, eram aqueles homens mesmo. Mas a motivação importa. E a motivação deles não era uma motivação correta. Então, qual é a lógica? Como é que a gente tem que viver como igreja? A lógica que opera nas bem-aventuranças. De chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada para te oferecer. Mas eu tenho sede de justiça. Eu não tenho nada a oferecer, eu sou alguém humilde, sou alguém fraco. Mas eu quero me alimentar da tua justiça e da tua misericórdia. Gente que tem um coração centrado em Deus e somente em Deus, que ao invés de causar problema ao próximo, é alguém que consegue pegar essa pessoa e levar até Deus, um pacificador. Gente que não reage com ódio e com maldade quando é perseguido, mas gente que entende o privilégio de ser perseguido por causa de Cristo. E aí, o texto do capítulo 5 de Mateus, verso 16, ele termina dizendo, né, o nosso pequeno trecho de hoje, dizendo assim, no verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, vocês são luz. Então, tratem de brilhar. Vocês querem ser uma comunidade, uma igreja, discípulos de Jesus, uma comunidade reconhecida como discípulos de Jesus, façam aquilo pelo qual vocês existem. Brilham e sejam sal, porque vocês já são isso. Porque fazendo isso, você vai sim glorificar ao vosso Pai que está no céu. A receita aqui é simples, irmãos. Quando Mateus ele fala acerca desse texto, né, e ele narra aquilo que Jesus está dizendo, ele está pensando nessa dinâmica que a gente tem com esse mundo, que talvez é uma das coisas mais difíceis para nós. Porque a gente olha para esse mundo e pensa, tá, como é que eu vivo? Eu não me envolvo com as pessoas ou eu me envolvo? Eu tenho amigo crente ou eu não tenho amigo crente? Eu tenho só amigo da igreja ou eu devo ter um pouco de amigo de fora também? Como é que é esse negócio todo? Porque olha, eu estou perdido aqui. Porque eu me converti, aí eu deixei para trás tudo, só que quando eu deixei tudo, eu deixei meus amigos também. E agora eu tenho um monte de gente do meu lado da igreja, o que é ótimo, gente que me ama, gente que a gente caminha junto, mas eu não tenho com quem compartilhar o evangelho. Porque eu desfiz todas as minhas relações. Porque eu me excluí desse mundo, e de tal maneira que parece que eu não vivo mais nele. Então, qual é o limite para isso tudo? E aí, por meio das Escrituras, a gente aprende. Você deve brilhar, deve ser sal, de tal maneira
que as pessoas, ao olharem para você e se relacionarem com você, apontem para Cristo. Então agora a dinâmica mudou. Antigamente você tinha prazer nas coisas que esse mundo produzia. Você desejava as coisas que esse mundo produzia. Agora o seu prazer está em mudar a realidade desse mundo. Mudou tudo. Você continua aí fazendo parte da cultura, você tem os seus amigos lá, você não frequenta o mesmo lugar que eles. Você não conversa sobre as mesmas coisas com eles, mas você se aproxima deles para falar do Evangelho. Você continua com eles do teu lado, agora para falar do Evangelho, para que eles olhem para você e vejam a luz de Cristo brilhando e falem, é assim que eu quero ser. É dessa maneira que eu quero ser. Essa tensão, ela existe e a gente precisa ter consciência disso. De que a gente não é desse mundo, mas a gente tem que se relacionar com esse mundo. Não como esse sistema mundano, mas com esse sistema que é feito de gente, de pessoa, que Deus amou a ponto de entregar o seu Filho. E que a gente faz? Reproduz aquilo que Cristo fez um dia. Se entregou por eles, a gente faz o mesmo. E eu quero encerrar contando uma historinha para vocês. Nem sei se é verdade, mas é uma história que ela é atribuída a Alexandre o Grande. Certa vez um soldado foi trazido para ele, esse soldado acusado de ser um desertor, de ter fugido de uma batalha lá. Pegaram e ele se escondeu numa gruta, os próprios soldados foram lá, retiraram ele e levaram diante de Alexandre. Alexandre não tinha uma fama muito boa, assim, de costumar ser muito misericordioso com esse tipo de atitude. Mas naquele dia, Alexandre olha para aquele jovem, que é um jovenzinho, e tem misericórdia dele. E aí, comovido com ele ali, um menininho novinho, que se assustou diante da batalha e se escondeu, Alexandre olha para ele e fala assim, qual o seu nome? E o jovenzinho olha para ele e diz, Alexandre também. Então Alexandre, o Grande, ele fica irado com aquilo. Fica bravo com aquilo, e ele olha para aquele garoto e diz assim, meu jovem, mude sua atitude, ou trate de mudar o seu nome. Obviamente, Alexandre não queria ser reconhecido ou identificado com alguém covarde. E talvez, obviamente, com muito mais amor, com muito mais compaixão, com muito mais humildade, talvez Jesus, diante de um discípulo vacilante, de um discípulo que está andando e caído, que tem dificuldade de continuar sua jornada, talvez Jesus olhasse para ele e dissesse, qual o seu nome? E esse discípulo dissesse, meu nome é Cristão. E Jesus certamente diria, mude sua atitude ou mude seu nome. Nós somos reconhecidos, irmãos, como discípulos de Jesus. Então não há outra alternativa para nós, se não agirmos como cristãos. Como gente que reflete a Cristo aonde vai, aonde pisa. Não há outra alternativa para nós. Porque, de novo, o texto começou dizendo que nós somos. É uma afirmação clara acerca da nossa identidade. Não é aquilo que nós vamos ser um dia, não é aquilo que nós desejamos ser, não é isso. A partir do momento que nós nos convertemos, nós somos sal e luz, de maneira que só é possível viver escondido, sem brilhar ou sem salgar este mundo, se a gente não estiver vivendo verdadeiramente como os discípulos de Jesus, e estivermos nos acovardando. É a única forma de não vivermos brilhando e salgando esse mundo. E para nós, ou a gente muda a nossa atitude, ou a gente troca de nome. Não tem outro caminho para isso. Deus te abençoe e que a gente sempre opte por mudar a nossa atitude e ser mais parecido com Cristo. Amém? Nós vamos orar. Depois nós já vamos para a sala, pastor? Já? Então, o pessoal da internet aí, obrigado. Agora a gente vai para a sala, a gente encontra você à noite. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Nós louvamos porque o Senhor, ó Deus, forjou em nós uma identidade que nada tem a ver com este mundo, ó Deus, mas uma identidade, ó Deus, que tem a ver com o Teu reino, ó Pai. O que nós queremos é resplandecer esse reino neste mundo, ó Deus, de maneira que as pessoas, ao olharem para nós, não olhem para as nossas virtudes, para os nossos méritos, mas que sejam apontadas para o Teu Filho Jesus, e assim o Senhor seja glorificado, ó Deus. Abençoe esse momento de aula, ó Pai, que possamos continuar aprendendo da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito em nós possa nos moldar, ó Deus, e nos fazermos ser obedientes também. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos ir, irmãos.